Fala, meu povo, segunda aulinha remota aqui de direito previdenciário, noções de direito previdenciário. Ainda lembrando que esse é um conteúdo complementar que a gente discute em sala de aula, tá bom? Então, o que a gente conversar aqui hoje, agora, sobre a saúde, a gente vai conversar mais um pouco em sala de aula e, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, seja pelo WhatsApp, seja aqui nos comentários do vídeo, seja pelo nosso portal, pela nossa plataforma. Mas enfim, a gente vai conversando, a gente vai sanando todas as dúvidas, tá bom? Então, direito previdenciário, nós estamos estudando a Seguridade Social e nós já vimos que a Seguridade Social ela é composta de saúde, previdência social e assistência social. Ou, mudando um pouquinho essa ordem, invertendo essa ordem, aquilo que a gente já conversou, não é? O hashtag PAS. Previdência, assistência e saúde, tá bom? Vamos lá, o que é que a gente tem para conversar hoje sobre essa danada? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde, que está prevista lá no artigo 196 da Constituição, que vai dizer: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, esse artigo 96, ele meio que reforça, reafirma a previsão do direito à saúde como direito fundamental social, que vai estar ali no artigo 6º da Constituição. Aí você olha para mim e diz: tio Pablo, mas eu queria ver na Constituição, me mostre a Constituição. Claro, a gente vai aqui no site do Planalto e nós temos aqui o artigo 196, o caput, que eu já li para você, não é? Aí o artigo 197 vai trazer a relevância pública às ações e serviços de saúde. O artigo 198 vai trazer mais um detalhamento e vai trazer aqui o disciplinamento, a estruturação básica do Sistema Único de Saúde, tá? E esse é o nosso regramento da saúde. Tio Pablo, devo dar uma olhada nisso, devo dar uma lida na Constituição? Olha, eu te diria que sim, tá? Você teve um tempinho livre, já estudou, sei lá, a matéria da prova, quer dar uma aprofundada, enfim, sobrou um tempinho, em vez de ficar olhando o meme, vem olhar a Constituição, tá? Inclusive, para quem estuda para concurso, essa é uma dica interessante. Vai passando uma vista na Constituição, vai lendo a Constituição. Não precisa ser lendo com marca-texto, memorizando tudo, não. Vai passando uma vista mesmo para ela ir sendo gravada na tua memória, tá? O artigo 199 traz que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, a saúde no direito administrativo, ela é considerada um serviço público, mas é aquele serviço público que desde a sua origem já está aberto também à iniciativa privada. O que significa dizer que você se formou, sei lá, em medicina, em fisioterapia, você pode, cumpridas as formalidades legais, instalar sua clínica, tá? Colocar seu hospital. Você não precisa, diferentemente de outros serviços públicos, você não precisa, por exemplo, participar de uma licitação para poder prestar esse serviço, tá? Se você quiser aprofundar isso, se você quiser dar mais uma olhada nessa coisa de serviço público, o que é serviço público, entender a teoria do serviço público, tem aula aqui no canal sobre isso. Se eu lembrar, eu vou colocar num card que eu acho que fica aqui em cima, né? Não tenho certeza. Mas enfim, se eu lembrar, eu coloco num card, tá bom? Se não, é só dar uma olhada aqui no canal o que você acha. Então, esses são os artigos que trazem a estrutura básica da saúde na Constituição. O artigo 200 ao Sistema Único de Saúde compete, aí vai trazer as competências do SUS, e aí nós chegamos ao final e temos a Previdência Social. Mas vamos voltar aqui para o nosso slide, cadê ele? Voltamos. Então, essa é a saúde. Pablo, mas a gente passou muito rápido pela Constituição,
só isso? Como assim? Não, vamos dar uma detalhadazinha a mais na nossa querida saúde, tá bom? Então, eu estava dizendo a você que a saúde, ela é um direito fundamental. Então, saúde é direito fundamental social, direito fundamental social, previsto lá no artigo 6º da Constituição. Direito fundamental social previsto no artigo 6º. Ela vai estar detalhada no artigo 196, vamos só colocar aqui, tá? Artigo 6º da Constituição Federal, e ela vai estar detalhada, como nós vimos, no artigo 196, artigo 196 da Constituição Federal. A saúde, nós vimos, ela será garantida mediante políticas sociais e econômicas. Então, ela é garantida mediante políticas sociais e econômicas. E essas políticas sociais e econômicas, elas visam, primeira coisa, reduzir o risco de doença, tá? Então, redução do risco de doença. Aí você olha para mim e diz, Pablo, então quando, sei lá, o carro do fumacê, né, o carro que combate o mosquito da dengue, ele passa pulverizando lá para espantar o mosquito, matar o mosquito, sei lá, aquilo é uma política relacionada ao direito de saúde? É. Pablo, quando, sei lá, o assistente social vem na minha casa, quando tem uma campanha de conscientização, quando tem aquela campanha antes do carnaval para as pessoas usarem preservativo, usarem camisinha, aquilo é uma política que visa reduzir o risco de doença? Exatamente. Então essas são ações preventivas para assegurar a saúde, tá bom? Ela visa, portanto, reduzir o risco de doença, tá? E se a doença acontecer, se ainda assim a pessoa acontecer, aí o Estado deverá fornecer o tratamento para ela, o tratamento que for necessário, tá bom? Então, a saúde é de acesso universal, meu Deus, a letra está mais linda do que nunca. Acesso universal e igualitário, para todos, tá? Pablo, mas tem que ser brasileiro, pode ser um estrangeiro? Pode, pessoal. Você pode ser, sei lá, um estrangeiro que está ilegalmente no Brasil. Se você precisar de um tratamento de saúde, você sofreu um acidente, uma coisa assim, você deve ser amparado, você deve ter acesso ao direito fundamental à saúde, tá? Então, acesso universal e igualitário às ações e serviços, visando, primeiro, a promoção, a proteção e visando também a recuperação. Então a ideia aqui é promover a saúde, proteger a saúde e recuperar caso alguém adoeça, tá? Então, campanha de vacinação, por exemplo, acesso ao hospital público se você adoecer, tudo isso é direito de saúde, direito fundamental à saúde. Eu disse a você que o artigo 197, ele traz como se dá o exercício do serviço de saúde, tá? Então vamos colocar aqui artigo 197, a gente podia apagar esse aqui, não é? Vamos acionar aqui a nossa borrachinha e vamos apagar aqui o 196 para a gente tratar aqui do 197. Pessoal, essa aula eu confesso que não está a mais maravilhosa que eu já ministrei, porque ela está sendo gravada um
pouco no improviso e assim, por conta do tempo, essa semana está muito corrida, não vai ter edição, então eu não vou ter como tirar os erros de gravação, tá bom? Mas vamos lá. Então, artigo 197, artigo 197, nós temos como se dá, né, como é a execução do serviço de saúde. O serviço de saúde, ele pode ser prestado diretamente pela administração pública, pelo Estado, tá? Então ele pode ser prestado diretamente pelo município, no postinho de saúde, no hospital do município. Ele pode ser prestado diretamente pelo Estado membro, o hospital regional, o hospital do Estado, diretamente pela União, tá? No hospital federal. Ele pode ser prestado por terceiros, tá? Então é possível, vamos escrever, deixar de preguiça, terceiros, então particulares conveniados ao SUS, clínicas privadas que sejam conveniadas ao SUS e que sejam remuneradas depois. Ele pode ser prestado por quem receba a delegação do serviço público. Então imagina, por exemplo, uma instalação de um hospital público que foi... esse hospital foi delegado para a iniciativa privada, tem uma empresa administrando esse hospital, e ele pode ser prestado também por pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo, um hospital particular, e recebendo verba do SUS, tá? Essa, inclusive, é uma tendência atual, então, sei lá, faltou vaga na rede pública, atende a pessoa na rede privada e o SUS faz o pagamento depois. Tem casos, inclusive, de judicialização, tá? Eu já atuei em processos assim, nos quais a pessoa precisava de um tratamento, não tinha mais vaga na rede pública, e aí foi necessário judicializar para que ela fosse atendida na rede privada e o poder público fizesse o pagamento posterior, tá bom? Então, a execução do serviço de saúde poderá ser feita diretamente pelo poder público, por terceiros, ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 198, nós vimos, traz as diretrizes do SUS, então vamos apagar aqui rapidinho e vamos colocar só esse resuminho. Tio Pablo, a gente vai conversar sobre isso novamente em sala de aula? Sim, sem problema nenhum. A gente pode conversar sobre isso em sala, a gente deve conversar sobre isso em sala, tá? Então, artigo 198, nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, e nós temos suas diretrizes. O que é uma diretriz? O que é que são diretrizes? Diretrizes são fundamentos e são também metas, né? É algo que é um objetivo, mas é mais do que um objetivo, é o que orienta esse serviço, tá bom? Então, nós temos dentre as diretrizes a descentralização, Para a gente entender isso aqui, eu tenho que te lembrar que o Brasil é uma república federativa. Então, nós temos, rapidinho aqui, tá? Só para a gente lembrar bem rapidinho, esse é mais ou menos o formato do Brasil, né? Como se fosse um losango. Meu Deus, como ficou horrível. Mas tudo bem, faz de conta que é assim. E aqui dentro nós temos os estados, né? Nós temos os vários estados da federação. E dentro dos estados nós temos os municípios. Vamos colocar aqui um monte de municípiozinho. Nós temos, portanto, esses entes federativos. Nós temos a União, que é o ente maior, tá? Nós temos, então, a União, que é o ente maior. Dentro da União nós temos os estados e dentro dos estados nós temos os municípios. Esses são os três entes da nossa federação. Pablo, e o Distrito Federal? O Distrito Federal é uma espécie de cruzamento de estado com município. A gente pode falar nele no futuro. Quando a gente fala de descentralização, a gente está dizendo que os serviços de saúde e o SUS deverá ser descentralizado. Os serviços de saúde do SUS deverão ser prestados por município, por estado, por união. Todos os entes deverão prestá-lo, tá bom?
Então, é disso que a gente fala quando a gente fala sobre descentralização. Lembrando que não existe hierarquia entre município, estado e União. A gente costuma pensar que a União, por ela ser grandona, ela manda mais que o estado e o estado manda mais que o município. Não, não existe isso. O que a gente tem é só repartição de competências, tá bom? Mas, enfim, a gente conversa mais sobre isso no futuro. Outra diretriz é o atendimento integral. Atendimento integral significa que é para cobrir tudo, né? Todas as doenças, todos os males, tudo o que for possível, né? E que for razoável, que for proporcional para promover o direito à saúde. Então, atendimento integral, né? Cobrir o máximo possível e atender a todas as pessoas. Eu comentei com você mais cedo que, inclusive, um estrangeiro que esteja ilegalmente no Brasil poderá fazer jus ao direito fundamental à saúde. E, por fim, participação da comunidade, né? Participação da comunidade, Então, participação da população. Financiamento do serviço de saúde. Vamos colocar aqui um tracinho e vamos falar sobre o financiamento. O financiamento deverá ser com recursos da Seguridade Social, deverá ser com recursos dos municípios, estados-membros, Distrito Federal e União. Lembrando que os entes têm percentuais constitucionais, têm pisos constitucionais que eles deverão investir na saúde, tá? Então tem o mínimo que tem que investir, não pode investir menos que aquilo, além de outras fontes. Lembrando ainda que, como nós já conversamos, a saúde é livre à iniciativa privada, então é um serviço que pode ser prestado livremente, atendidos os requisitos legais, ele pode ser prestado livremente pela iniciativa privada, tá bom? Então, essa foi nossa aulinha rápida sobre a saúde, a gente vai conversar mais sobre ela no futuro. Espero que você tenha gostado, beijão no seu coração e até a próxima.